Olá, girassóis! No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês. Tem algum tempo que eu criei o canal, né? Quem acompanha desde o início ou até mesmo quem chegou depois sabe o intuito do canal, que é ajudar vocês e ajudar a mim a nos tornarmos girassóis, a nos fortalecermos juntos, trilharmos o caminho da santidade, que é muito difícil. A porta é estreita, né? É muito estreita. E eu tenho reparado que às vezes a gente cansa, e cansar não é o motivo para parar, sabe? Não sei se vocês se recordam muito bem aquele vídeo das virtudes que eu falei sobre subir na bicicleta, caminhar, quer dizer, pedalar até o final do caminho, né? E o caminho termina quando começa a vida, né? O caminho termina na nossa morte e então a eternidade começa. Mas para que a nossa eternidade seja vivida ao lado de Deus, seja o face a face, nós devemos trilhar esse caminho, caminhar, pedalar, nos esforçarmos, nos arrastarmos se for preciso. E muitas vezes a gente cansa e a gente não pode parar mesmo quando está cansado. A gente não pode parar mesmo quando tá doendo. A gente não pode parar mesmo quando a gente não tá conseguindo. Porque é para isso que a gente veio, sabe? É o motivo da nossa vida. A gente tá na Terra para conquistar o céu. A gente tá na Terra para conquistar o céu. Será que a gente tá todo dia lutando pelo céu? Quando a gente tá deitado assim, lá lambendo tela no Instagram, no Face, na frente da televisão, fazendo nada, enchendo a barriga, a gente tá perdendo tempo, tempo que a gente deveria estar gastando para conquistar o céu. Isso é terrível, assim, é terrível. Ontem, eu tô gravando esse vídeo no domingo à noite, inclusive se vocês escutarem os barulhinhos, são os protestantes ali do lado. Eles ainda não começaram oficialmente o culto, mas logo vão começar, já estão testando o som, então eu falei, vou gravar logo antes que eles comecem. Mas voltando, ontem foi dia de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu comentei naquele vídeo, né, da tag católica, o quanto Santo Afonso tem sido um santo que tem me conquistado, assim, e eu não fiz nada, assim, não procurei ele, né, e ele tem me conquistado, assim, de uma forma que é impressionante, assim, impressionante mesmo. Recentemente, o Felipe, que é meu namorado, e a gente começou a ler o Glórias de Maria. E que livro, gente, que livro, como Santo Afonso é um gênio, assim, sabe? Como ele é doutor, né? É doutor da igreja, gente, não podia ser diferente. É um gênio, assim, é uma sabedoria que humanamente é impossível se alcançar, sabe, assim? Você percebe que, por mais que um ser humano se esforce, aquilo não seria possível por meio da natureza humana. Como diz Santo Tomás, né? A graça supõe a natureza. E vendo recentemente, né? Ontem, especialmente, um pouco mais sobre a história de Santo Afonso. Eu conheço muito pouco dele, quero inclusive ler uma biografia dele, né, e tal. Mas eu escutei um podcast do padre José Eduardo e ele contando um pouco sobre a vida de Santo Afonso, me tocou assim, sabe, profundamente, porque Santo Afonso, ele se dedicou por completo, sabe? Ele fez um voto de que ele não perderia tempo. Então ele dividiu o dia dele em 3 períodos. Um período para rezar, um período para estudar e outro período para atividade apostólica. E 8 horas cada período. Então ele não dormia. Santo Afonso não dormia. Ele não queria perder tempo mesmo. Não importa o cansaço dele, sabe? Não importava o cansaço dele. Ele se dedicou por completo. E eu olho pra mim e eu fico assim, gente, que eu sou, assim, né, que ridícula. Eu tenho insônia, assim, né? E quantas vezes eu já reclamei assim, nossa, eu não consegui dormir de novo. Mais uma noite eu fiquei em claro. Eu vi o sol aparecendo pela janela, coisas assim. Quantas vezes eu já reclamei de não estar dormindo. E Santo Afonso abriu mão livremente disso, sabe? Entregou por completo, assim, o tempo dele, abrindo mão de dormir.
E eu tendo essa oportunidade, né, ganhando como se fosse um presente de Deus, de já não ter sono, não tenho usado conforme Deus quer. Eu quero aproveitar assim, né, ser bem sincera com vocês. O evangelho de cada dia, a liturgia de cada dia fala muito comigo. Eu acho que é o meio que Deus mais conversa comigo, é a liturgia do dia. E isso há muito tempo, assim, né, deve fazer uns 5 anos. Isso é muito bom pra mim, porque é como se eu encontrasse as respostas ali. É como não? De fato é ali que ele dá as respostas. Esse vídeo, assim, ele não foi programado, né? Não tem um roteiro, ele tá bem assim, preciso falar umas coisas. E eu acredito que terão outros vídeos assim também, porque geralmente quando eu tenho essa necessidade de preciso falar umas coisas, a maioria das coisas é Deus querendo me fazer instrumento pra alguém ou pra alguma coisa. Isso já aconteceu assim várias vezes. Até coisa que eu penso assim, não vou nem falar isso, pra quê, né? E daí justamente aquela fala, aquela frase, alguém aparece depois e fala, nossa, quando você disse isso e isso. Daí eu falo, nossa, eu nem queria dizer isso, sabe? Então a gente vê como Deus age mesmo, sabe? E o mérito não é meu, é maravilhoso, assim. Saber como Deus quer nos usar, sabe? Como Ele quer fazer as coisas maravilhosas no mundo, as coisas boas no mundo, e Ele quer que a gente participe. Isso é tão grandioso e belo, como a misericórdia dele quer que a gente participe das coisas grandes. E é todo onipotente, né? Todo poderoso, porque ele faz coisas maravilosas e coloca a gente no meio. Gente, isso é incrível, assim. Estava lembrando esses dias de uma frase de São Francisco de Assis, que ele diz que você tem que começar fazendo o possível e de repente, fazendo sempre o possível, você vai começar a fazer o impossível, porque você começa ali fazendo o que você pode, o que você é capaz, e Deus vai te dando as graças, e então você tá fazendo coisas impossíveis, porque a graça de Deus foi te ajudando, te impulsionando, agindo por meio de você. Isso é, gente, isso é maravilhoso, é de fato resplandecer o sol, ser um girassol por causa do sol, o sol que tá ali, o sol que brilha, que faz a sua vida ter sentido, entende? Porque, como eu já disse outras vezes aqui, o girassol só existe por causa do sol, para o sol. A gente foi criado por Deus e para Deus. Mas, voltando um pouco no que eu dizia sobre o Evangelho de hoje fala de Jesus, que havia ficado tanto tempo pregando e recebendo as pessoas, acolhendo, né? E ele estava cansado. Aí volta para aquilo que eu comecei falando no vídeo. Às vezes a gente tá cansado. Jesus também ficava cansado. Era um ser humano como nós, exceto no pecado. Mas ele ficava cansado. E ficando cansado, os discípulos também estavam. Claramente que estavam. E então as pessoas sentem fome. E Jesus olha para esses discípulos e diz: dai-lhes vós mesmo de comer. Tipo, eu me coloco assim, sabe, escutando essa frase. Meu Deus do céu, Jesus, olha pra mim, o que eu vou dar pra esse povo? O que eu vou dar pra esse povo comer? Vão morrer de fome porque eu não tenho o que dar pra eles comer. Os discípulos lá tinham 5 pães e 2 peixes. Mas o que eu tenho? Meu Deus, o que eu tenho, sabe? Eu olho pra mim e vejo, Senhor, qualquer coisa boa que tem aqui foi o Senhor mesmo que colocou. Aí eu penso, aqueles pães e aqueles peixes foram dádivas de Deus também. A única coisa que os discípulos precisavam fazer é recolher aqueles 2 peixes e aqueles 5 pães e levar até Jesus, e Jesus faria um milagre e alimentaria todas aquelas milhares de pessoas. Aí eu penso, meu Deus, eu tenho isso daqui, né? Eu tenho uma vontade, que foi Ele mesmo que colocou, porque a nossa vontade como seres humanos é toda decaída, toda ruim, toda má, né? A gente não presta. Quando algo bom acontece em nós, foi Deus que pediu, foi Deus que instalou ali, né? Foi Deus que nos deu. Então, de fato, eu vejo que quando Ele coloca essas coisas boas, às vezes nas reflexões, às vezes saber alguma coisa, estudar alguma coisa da igreja, dos santos, das virtudes. Foi Ele mesmo quem deu, sabe? E daí Ele fala pra mim, Carla, é só você pegar isso daqui que eu mesma te dei e entregar pra mim que eu vou multiplicar, que eu vou alimentar esses girassóis. E como esse evangelho tocou assim, de forma dilacerante assim o meu coração, sabe? Como uma facada, assim. Claro, uma facada que cura, sabe? Uma ferida que Ele mesmo cura. Difícil de ser gravado.
mas ele multiplicou os pães aquele dia pensando em mim e pensando em você. Como ele me ama e como ele ama você. Gente, isso é extraordinário, assim. Vocês têm visto, né, que o canal não tem tido uma rotina muito boa. Nunca teve, né? Nunca teve uma rotina que eu conseguisse seguir, assim. Já comentei lá no Instagram que tem algumas razões para isso que eu provavelmente quero comentar com vocês. Eu acredito que espiritualmente isso pode agregar alguma coisa. Então, futuramente eu irei contar. Tô me preparando, assim, para isso. Agora, vocês estão escutando os protestantes, né? Mas vai ter que seguir. Vai ter que seguir porque eu vou gravar assim. Inclusive, recentemente eu conversei lá no Instagram pedindo pra vocês dizerem os dias que vocês preferiam que a gente tivesse vídeos fixos. Eu coloquei 2 opções que seriam quinta e sábado e domingo e quarta. Domingo e quarta venci. Chegou a quarta e eu não postei vídeo. E agora, hoje é domingo. Se não fosse esse evangelho, eu acho que eu ia ir deixando, porque eu sempre soube que Deus queria de mim. É meio que uma missão de vida, assim, né? Uma vocação. Mas eu sempre soube o que Deus queria com os girassóis. E de repente, eu vejo que eu não tô cumprindo o negócio direito. Eu tô, ao contrário de Santo Afonso, perdendo tempo com coisas, às vezes, que são lícitas, mas não ganham almas. Pra que eu sirvo, senão pra ajudar as pessoas a irem pro céu? Então, eu tava percebendo que eu tava sentindo meio que um remorso. Mas remorso não é uma coisa boa. Teve remorso foi Judas. Mas quem se arrependeu foi Pedro. Então, eu tive um arrependimento não só de tipo assim, me arrependo de não ter postado o vídeo com frequência. Não isso, é muito mais que isso, sabe? Eu me arrependo de não ter entregado cada segundo da minha vida pra Cristo. Cada segundinho, cada milésimo de segundo. Porque o que eu tava pensando, sabe? Se eu não for toda por inteiro, como disse Santa Teresa d'Ávila, ser toda, se entregar toda ao todo, sem fazer-se partes. Toda ao todo, sem fazer-se partes. Se não for assim, não adianta. Se não for assim, a gente não entra pela porta que é estreita. E quanto tempo eu tenho perdido? Quanto? Eu me arrependo assim, me arrependo. E o arrependimento vem com a emenda, né? Preciso mudar, preciso fazer diferente, preciso me dedicar. Tem uma frase do Dr. Saulo que é assim: se poupar é se perder. Então, se de certa forma, às vezes eu fico me poupando até a minha saúde, poupando meu tempo, a minha energia, poupando tanta coisa, eu tô me perdendo. Mas não tô me perdendo só a mim, o que é pior, eu tô perdendo também as pessoas que se inscreveram nesse canal. Não que sejam minhas, não são minhas pessoas, mas eu tenho também que falar coisas que Deus confiou que eu falasse. E eu não tenho feito da maneira que eu poderia fazer, entende? Enfim, precisava de fato falar essas coisas. Hoje foi um dia muito reflexivo pra mim, muito reflexivo. Eu tive atos de fé, assim, que Deus me conduziu, que foram incríveis. Eu precisava muito, assim, sabe, dessa facada dilacerante que Ele mesmo cura. Com a graça dele, teremos vídeos todos os domingos e todas as quartas. E se der, alguns outros aí. Também tem uma notícia muito, muito boa. Aqui na minha cidade, as missas vão voltar. Vou voltar no próximo domingo, dia 9. E então também vou voltar lá no Instagram com as enquetes, né? Quem é meio novo por aqui, que chegou depois da pandemia, todo domingo lá, mais tardezinha assim, né? O domingo tá encerrando. Eu faço um quiz no Instagram com várias perguntinhas assim sobre o Evangelho, ajudando vocês a lembrarem, a pensarem, a meditarem um pouquinho o que o Senhor falou por meio do Evangelho do dia, do domingo. Então quem ainda não me segue lá, vai lá, @carla.amante, facinho de me achar. Sejam todos bem-vindos por lá. Quero ser mais constante por lá também, tô tentando. E também aqui no canal. Se vocês puderem divulgar o canal, se inscrever, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos que haverão. E essas coisas precisam sair do papel, né? Chega de perder tempo. Eu peço encarecidamente. É um pedido que eu preciso que vocês o atendam. Rezem por mim. Rezem. Lembra de mim na intenção do terço, ou uma Ave Maria, assim, pelo menos. Rezem por mim sempre que vocês lembrarem de mim, ou verem um girassol. Você é boa, né? Toda vez que vê um girassol, reza uma Ave Maria por mim. Ó, tomara que vocês vejam bastante. Mas eu, de fato, peço, rezem por mim. Que Deus me fortaleça, assim, né? E ajude a cumprir a missão que Ele tem pra mim. Que é pequena, claro que é pequena, mas que mesmo essa missão pequena eu possa cumpri-la direito, que eu não enterre os talentos no chão,
Agradeço de coração todos os inscritos aqui do canal. A gente já passou de 1000, eu fico muito feliz. Agradeço mesmo de coração por cada um de vocês. Rezo por vocês. Peço que vocês rezem por mim também. E vamos seguindo para que nós sejamos um dia girassóis no jardim do Senhor. Girassóis todos voltados para Ele, brilhantes e resplandecendo a luz do sol. Que sejamos girassóis. Deus seja louvado. Salve Maria!